Não faço mais parte hoje do NASCE, mas meu coração ainda é de cuidados paliativos. Então, a gente vai contar para vocês um pouquinho da nossa experiência de uma forma nada didática, mas, na verdade, uma experiência mesmo profissional e de vida, que é esse trabalho maravilhoso de cuidados paliativos. Tá? Eu vou começar falando um pensamento de um neurologista, ele é americano, o senhor Oliver Sacks. Ele foi diagnosticado com câncer, depois de 9 anos ele descobriu que ele estava com metástase e que ele ia partir. Então, ele entrou em cuidados paliativos. E, nesse período, ele escreveu algumas coisas. Uma delas é o texto Minha Vida. Tá? Eu vou ler só um trechinho. Não haverá ninguém como nós quando todos nós tivermos ido embora. Mas é um fato que não há no mundo ninguém igual a outra pessoa. Nunca. Cada um deixa um vazio que não pode ser preenchido, pois é o destino de cada humano ser um indivíduo único, que deve achar seu próprio caminho, viver sua própria vida e morrer sua própria morte. Com isso, a gente vai começar, então, a falar um pouquinho. Eu e a Vanessa, a gente trabalhava, então, no NASCE, que é o Núcleo de Atenção de Cuidados Exclusivos, dentro do Recanto São Camilo de Cotia, mas é um serviço do ICESP, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, para os pacientes, então, oncológicos, que, infelizmente, não tinham mais cura. Tá? Próximo. Aqui, a gente só para vocês terem uma ideia da nossa atividade. Foram 4 anos, 5 anos de NASCE, eu 4, a Vanessa mais, porque ela está desde o começo. Isso aqui é só uma estatística do ano de 2014 até agosto. Então, a gente tinha internações no mês de 57 a máximo 60 pacientes eram internados mensais. Óbitos, eu tinha 67, 44, 50, 62 óbitos mensais. Então, o óbito, para a gente, era uma constância. O nosso trabalho era vivenciar óbitos. E saídas, que vocês estão vendo ali. O que é saída? É aquele paciente que veio para a gente e, por parar o tratamento, de alguma forma, ele tinha algumas melhoras e a família conseguia levá-lo de volta para casa. Tá? Então, essas são as saídas. A gente está falando de hóspices. É um local onde o paciente vem para seus últimos momentos. Ele tem cuidados paliativos ambulatorial, que é feito no hospital, e fica em casa. Só que chega numa fase da doença que em casa não dá mais para ser cuidado. Então, ele precisa ser internado, ele precisa de uma equipe 24 horas cuidando dele. E é esse o nosso papel. A gente fazia parte dessa equipe multiprofissional para cuidar desses pacientes que estavam partindo. Diagnóstico de câncer é uma coisa que já dá uma ruptura biológica. O que o Roberto Miguel falou, a gente só vai acrescentar tudo o que ele disse. Né? Tudo que ele falou foi só um gancho para a nossa apresentação, na verdade. Então, quando você faz o diagnóstico de um câncer, você rompe, né, com todas as suas esperanças, você pensa, acabou. Mas aí você tem tratamentos, você vai se cuidando, vai fazendo tudo que os médicos mandam, mas o câncer em si, ele afeta todo mundo, a família toda. Né? E quando a doença avança, e o paciente descobre que ele não tem mais cura, aí que ele passa por um grau de dependência maior, aí muda tudo. Muda os papéis, ele passa a deixar de ser o pai, para passar a ser o filho cuidado, né? Ele deixa de ser o provedor, para as pessoas acabarem tendo que prover ele, porque ele não pode mais trabalhar, ele não pode mais fazer nada, ele está dependendo de todo mundo. Próximo. Aí, quando ele é oferecido para ele o hóspice, a mudança de um hospital, de um tratamento, quando ele escuta do médico que, infelizmente, ele não tem mais cura e que ele tem a oportunidade de estar sendo internado numa instituição para cuidados paliativos, para que esse cuidado seja permanente, é como se fosse um segundo diagnóstico. Né? Pronto, eu tinha câncer, achei que ia ficar bom, agora o médico falou que eu não tenho mais cura. Estou deixando o hospital que me cuidou até agora, estou deixando uma equipe que cuidava de mim, indo para um lugar totalmente estranho, com pessoas estranhas. Esse era o paciente que chegava para a gente. Essa era a família que chegava para a gente. Totalmente perdida e cheia de dúvidas e de medo. Era com esse público, com essas pessoas que a gente lidava, diariamente.
E aí a gente nota o poder das palavras nesse momento, onde há a transição do tratamento para onde agora ele não vai ter um tratamento ativo do câncer, né? Então a gente acaba percebendo que a maneira com que você comunica esse paciente faz total diferença na aceitação e no que está por vir ainda para ele. Fazendo uma dinâmica boba, mas vocês vão acabar percebendo como o falar impacta no nosso próprio organismo. Por exemplo, todo mundo pense comigo agora que vocês estão comendo um bolo delicioso, docinho. E aí, logo em seguida, todo mundo chupando um limão. Todo mundo garanto que agora, nesse momento, a boca ficou cheia de saliva. Então, isso acontece também quando a gente faz a transição e acaba comunicando uma notícia que não é tão agradável para uma pessoa, né? Que agora você não tem mais tratamento, nós vamos cuidar da sua dor, de outras coisas que estão por vir, nós vamos te dar qualidade de vida, mas tudo isso tem que se saber conversar, saber falar, respeitar o momento daquele paciente, que como a Valéria falou, tem muita coisa por trás, tem a família, é aquele que promove, leva o dinheiro para toda aquela família, que gerencia. Então, é importante nós sabermos disso e como falar isso também, para a gente não gerar traumas nessa pessoa, além da doença que ela está desenvolvendo e além dessas alterações hormonais que todo o processo dessa doença gera no organismo. Então, a gente precisa ter uma cautela e pensar muito como a gente vai dizer isso para não impactar mais nesse indivíduo que já sofre. A gente também tem que pensar que, muitas vezes, por algum período, essa família, esse paciente ficou ouvindo, né? Você tem pouco tempo de vida, você está morrendo, olha, você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, quando eles chegavam para a gente, muitas famílias já perguntavam assim, bom, mas ele só tem 1 mês de vida, né? Ele está morrendo, não é isso? E o que acontecia com a gente, na nossa experiência, era que muitas dessas pessoas tiveram muito mais tempo do que 1 mês. Por quê? Porque o tratamento era cheio de amor, de carinho, de dignidade, de respeito, por toda a equipe. A nossa equipe era formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, nutricionista, terapia ocupacional, capelão, né, que era muito importante, ele fazia parte, era um profissional, estava com a gente o tempo todo. Então, esse paciente, saindo desse tratamento cheio de química, esse cuidado no hospital de tanto remédio, e recebendo esse amor e carinho que a gente passava, esse cuidado mais individual e mais humano, fazia com que ele vivesse muito mais tempo do que o esperado até pelo próprio médico, né? Então, às vezes, o médico falava, mas o nosso coordenador chegava lá e falava assim, mas esse paciente estava tão ruim, vocês fizeram o quê com ele que ele está tão bom? Né, a ponto de voltar para casa, né, e poder ficar 7 meses com a família, piorar, e aí sim voltar para a gente, e assim falecer com a gente. Então, é um trabalho de dignidade, né, e é difícil você ouvir que você vai partir. Você tem muitas dúvidas, você tem muitos medos, né, o que vai ser agora? Como vai ser agora? Né? E era esse o nosso papel, acolher essas dúvidas e tentar ajudar essas pessoas a fazerem pequenos desejos, né? Próximo. Aqui está um pequeno texto do Rubens Alves, que para a gente é maravilhoso. Se vocês tiverem oportunidade de ler, leiam. Ele fala muito sobre cuidados paliativos, sobre a morte, é muito bom, muito bonito. Assim como tem alguns filmes, viu, que vocês podem estar assistindo, até para entender o que é isso que a gente está falando. Um deles é Pronta para Amar, e o outro é Agora é para Sempre. Assistam, vale muito a pena. É o lado da pessoa que está partindo, mostrando um pouquinho de o que é isso, o que é viver a morte, né? Agora é para sempre e pronta para amar. Bom, eu e a Vanessa vamos contar para vocês algumas historinhas desse período que a gente trabalhou no NASCE,
que eu acho que vai fazer vocês entenderem o que é o trabalho de cuidados paliativos, né? O que é trabalhar com uma pessoa que está partindo, né? Então, muitas vezes você tinha um paciente que, sabendo que ia morrer, ele tinha o desejo de casar. Viveu tantos anos com aquela mulher, né? Ela é a companheira, mas nunca pensou em casar. Achava que isso não era importante. Até que ele descobriu que ele ia morrer, e aí ele precisa casar. Ela não pode ficar desamparada. Ela tem que ter algum documento que prove que ele foi o marido dela. Mas eu estou morrendo. E aí? Vamos realizar o casamento, né? Vamos conseguir fazer isso no cartório, vamos fazer uma união estável, que é rápida, né? Porque às vezes o tempo era muito curto. Esses pacientes que a gente está falando tinham uma permanência com a gente de no máximo 15 dias. Então eles chegavam e o tempo deles era muito pouco com a gente, né? Então a gente tinha que ser muito rápida para ajudar. Tinha que tentar fazer tudo muito rápido. Então, assim, o nosso capelão, nosso querido Padre Olacir, ele realizava cerimônias de bênção para que essa pessoa se sentisse realmente casada. Não era um casamento de verdade, mas teve uma bênção, né? Batizados, né? A mãe que está partindo, que tem um filho pequeno e que não batizou, mas queria batizar, queria partir com a certeza de que essa criança foi batizada. Então, eram feitos os batizados. Quantas pessoas que no desespero é católico, deixa de ser católico, vira um bandista, deixa de ser um bandista, vai ser evangélico, ele está buscando, né? Ele precisa ser salvo. E aí, na hora de morrer, ele fala para a gente, eu sou evangélico há 3 meses, eu quero ser batizado. Mas e agora? Não tem como. A gente trazia a igreja para dentro do hospital e montava toda a estrutura para que essa pessoa fosse batizada ali, né, nas águas mesmo, com piscininha, do jeito que tinha que ser, né? Então, esses pequenos detalhes, porque a gente entendia que era o último desejo. Tudo, todo dia, para a gente, era o último desejo, né? O paciente fala assim, eu quero comer cachorro quente. É para já, agora. Todo mundo vai buscar um cachorro quente para ele. Ah, eu quero batata frita e um copo de vinho. É agora. Vamos buscar a batata frita e o copo de vinho, né? O paciente fumou a vida inteira. Depois que descobriu o câncer, parou de fumar. Naquele momento que ele já está partindo, ele tem o desejo de fumar de novo. E a família fala, não, ele vai morrer. Não, ele vai morrer. Ele vai morrer. Por que não fumar? Deixa ele fumar. Pelo menos ele vai morrer satisfeito, fazendo a última vontade, que é fumar o seu último cigarrinho. Eu tinha um paciente que, quando eu chegava, não sei de onde ele tirou a ideia que eu fumava. E daí eu chegava, ele já estava me esperando, e ele vinha correndo puxar meu avental e falava assim, me dá um cigarro, me dá um cigarro, me dá um cigarro. Mas eu não tenho cigarro, eu não fumo. Mas você arruma, que eu sei que você arruma. E o primeiro cigarro que eu dei para ele fumou numa varanda. Ele fumou aquele cigarro com tanto prazer que foi até o final, no filtro. E eu falava para ele assim, eu tenho mais, pode jogar. Não, eu preciso fumar inteiro. Era o último cigarro, né? Era o último. Então, são pequenas coisas que a gente aprendeu que não precisa de muita coisa para você realizar pequenos desejos de pessoas que estão partindo, né? A partida é muito difícil para todo mundo. O desapego é muito difícil. A gente tinha um médico, Dr. Leonardo, que ele dizia para a gente assim, nascer é tão natural, né? Todo mundo nasce. Morrer também faz parte. É natural também. Precisamos aprender a desmistificar a morte, né? A aceitá-la, a entender que ela faz parte da nossa vida. Ninguém vai ficar para semente, todos nós vamos partir. Então, eu tinha uma frase que eu recebia essas famílias quando chegavam, né? E a gente fazia uma pequena entrevista com as famílias para tentar ouvir um pouco a história de vida desse paciente, dessa família, como ele chegou até ali, como foi a doença até chegar a mim, a nossa equipe. E aí, nessas famílias desesperadas, eu tinha mania de falar, sabe de uma coisa? Quando a gente nasce, a gente assina um contrato com Deus. E lá está escrito, vou nascer tal dia, vou morrer tal dia. Mas a gente esquece isso. E não lembra que a gente vai partir. Mas Deus sabe
que a gente assinou um contrato com ele e disse que tal dia a gente voltaria. E a gente vai voltar. Então, é a única certeza da nossa vida, é partir. E, assim, a gente aprende nesse trabalho que todo dia é o último dia, né? Todo dia é importante. A gente aprende a valorizar as pequenas coisas, os pequenos detalhes, não só na equipe. É o que o Roberto Miguel falou. Um bom dia de uma faxineira para um paciente terminal é muito importante. Essas pessoas tinham mais contato com eles até do que o médico, porque está todo dia no quarto, o tempo todo limpando. Então, contavam para a gente coisas que a gente nem sabia. Olha, aconteceu tal coisa, ele falou tal coisa, ele viu tal coisa. Né? Então, todos são importantes para essas pessoas no momento de partida. O cuidados paliativos, ele não começa só com os funcionários ali, né? E o paciente que chega, ele é um todo. Desde do momento que ele entra no hospital, este paciente é recebido pela recepcionista, depois vai conversar com a enfermagem. Normalmente, ou vai o físio, ou um técnico de enfermagem para ver como ele se encontra, se precisa de algum dispositivo para respirar, tipo oxigênio. Então, o cuidados paliativos, além de ser aquele atendimento para o paciente que está chegando, que é ele que necessita, mas a gente também tem o envolvimento de toda essa equipe que se envolve com a história daquele paciente. Então, além da gente dar assistência a esse paciente, nós também percebemos e notamos como essa equipe que trabalha com esse paciente como ela está. Se ela está se envolvendo, se ela está sentindo dificuldade de aceitação desse trabalho, da partida desse paciente que ela cuida, né? Porque, por exemplo, a equipe de enfermagem fica 24 horas com esse paciente. Se o paciente sentiu dor, é ela que vai medicar, de acordo com a prescrição médica. Se o paciente, por um motivo ou confusão, tentou levantar da cama, caiu, ela vai ser a primeira ali a estar socorrendo esse paciente. Então, tem um envolvimento muito grande emocional desses funcionários também. Então, a equipe em si de cuidados paliativos, além de estar cuidando deste paciente, nós também nos cuidamos um dos outros, porque nós precisamos estar bem para cuidar de uma ou outra pessoa. Não podemos levar nossos problemas naquele momento. Eu costumo pensar que o meu problema é tão pequeno diante daquele paciente que está na minha frente, daquela pessoa que quer tomar um copo d'água e não consegue. Eu atendi um paciente que era muito engraçado. Ele chegou e ele tinha uma traqueostomia, que é um dispositivo que para respirar, sonda no nariz para poder se alimentar, e ele era um morador de rua e, no entanto, ele passou mal, se deparou, ele não lembra como ele ficou daquele estado com sonda, e hoje, agora, eu não consigo falar. Como assim, né? Eu não consigo falar. E aí eu fui atender ele, e ele falava assim... Eu falei, tá bom, eu vou te ajudar, mas o senhor precisa ter calma, vamos devagar. E aí fui conversando, explicando, olha, o senhor está no hospital... Esse negócio que está aí no seu pescoço é para o senhor respirar, o senhor não pode puxar, não fica assim desesperado, o senhor vai ficar com falta de ar, é pior, porque nós não vamos conseguir ajudar o senhor. E aí foi todo um processo. A cada dia, com os cuidados que ele iam recebendo, banho, troca, o amor da equipe, até mesmo as faxineiras que iam lá, ele ficava acenando, né, como ele não conseguia falar. Então, o pouquinho que elas faziam para ele já ia, queira quer não, já ia recuperando e voltando à funcionalidade que esse paciente perdeu, né? E aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu tirar essa traqueostomia dele e pôr uma metálica, que é sinal de evolução, de melhora do quadro. Aí ele falava assim, mas eu quero falar, eu quero falar. Eu falei, tá bom, mas calma, a gente vai chegar lá. Mesmo sabendo que, no fundo, eu não sabia se ele ia conseguir chegar lá ou não. Mas eu via a melhora dele e falava assim, por que não a gente continuar e a gente chegar até onde conseguir? Eu não vou falar para ele, o senhor não vai falar mais, o senhor vai morrer? Não, eu falei assim, calma.
um dia de cada vez, hoje a gente já evoluiu, amanhã a gente tenta de novo e a gente vai aos pouquinhos ganhando as coisas. O senhor precisa ter calma, não é assim. Aí a gente conseguiu, e aí um dia de manhã eu cheguei no hospital e toda a equipe, Vanessa, vai conversar com ele, vai conversar com ele que ele está impossível, ele não para porque ele quer falar. E aí o médico não tinha chego ainda, né? E aí eu fui falar com ele, olha, eu não posso, o próximo passo seria ocluir a traqueostomia dele para ver se ele ficaria bem e assim ele ia conseguir falar. E aí eu ensinei, tampa o buraquinho e o senhor fala. E a primeira vez que ele falou, eu não acredito que eu estou falando, mas eu quero falar sem pôr o dedo, eu sempre falei sem pôr o dedo. Agora esse era o próximo objetivo dele. E aí eu falei assim, olha, eu preciso perguntar para o médico primeiro se eu posso deixar o senhor assim, mas o senhor, eu vou no próximo paciente, eu volto para ver se o senhor está bem. Se o senhor aconteceu alguma coisa, o senhor fala, o senhor chama que a gente vem correndo. Aí fui atender o outro, aí encontro uma técnica, falou assim, Vanessa, ele não para de falar, não vai dar. Ele não para de falar, a gente sabe nem, ele fica, passa um, ele chama, passa outro, ele chama. Você está dando corda para ele. Eu falei, gente, ele queria falar, vamos realizar, não sei até quando ele vai falar, né? E aí o médico chegou e falei, olha, doutor, ele estava impossível, querendo sair da cama, tudo, com risco de queda, e não parava de chamar a equipe toda, então eu ocluí a traqueostomia dele, ele ficou bem, permaneceu com os sinais tranquilo, nenhuma alteração. O médico falou, não, Vanessa, vamos continuar assim, vamos dar prosseguimento no desmame dele dessa traqueostomia. E aí a gente continuou, ele permaneceu tirava o êmbolo que a gente oclui, tudo para dormir. Aí começou a dormir com aquele êmbolo e falando, e a equipe falava assim, Vanessa, pelo amor de Deus, fala para ele que ele não pode falar tanto, porque ele chama toda hora, ele conversa, passa um no corredor, ele gritava, ô filha, vem aqui. Então a equipe inteira falava que eu tinha dado a voz para ele, que era para eu ficar lá conversando, porque ninguém mais conseguia ficar com ele de tanto que ele falava. E aí a gente conseguiu tirar essa traqueostomia desse paciente. Hoje ele fala normal, hoje ele não usa mais sonda. Ele ia para a fisioterapia também, fazia os exercícios, mesmo que o pouco, para ele já era muito. A abordagem da fisioterapia nesses pacientes, a gente visa mesmo o ganho da funcionalidade. Ele chega para mim e não consegue sentar numa cadeira de roda. Ele não consegue comer sozinho. Ele muitas vezes não tem nem condições de comer. Mas a gente vai ver os caminhos que, até o final, a gente vai conseguir, pelo menos, dar dignidade para ele nesse momento. A gente vai acompanhar esse paciente em todas as coisas que ele tiver desejo de fazer. Tem muitos que me pediam, nossa, eu sempre perguntava, como que o senhor está? Qual é o maior sonho do senhor? Qual é o seu desejo? Todos me disseram, meu maior sonho é ficar curado. Olha, a cura eu não posso te dar, que isso não depende de mim, né? Eu acho que tem outras coisas envolvidas e eu não consigo realizar isso para o senhor. Mas se o senhor quiser uma outra coisa, a gente vai tentar chegar até ela. Não prometo para o senhor que eu vou conseguir realizar, mas eu e toda a equipe, a gente vai lutar para que isso aconteça, e aconteça o quanto antes, mas que nós estaremos no lado do Senhor até o último momento que a gente puder estar aqui e o Senhor estar conosco. Até a morte, existe vida até o último respirar desse paciente, e até esse último respirar a gente vai estar ali cuidando dele, não permitindo que ele sinta dor, que muitas vezes eles nem vão te reconhecer mais, eles estão dormindo, tá ali sozinho, muitas vezes um pouco do carinho e a sua presença do lado já modifica totalmente o caminhar dessa doença. Teve outro paciente que, esse foi bem bonitinho, que eu quase chorei, porque ele é um paciente... Quase não, a gente chorava. Viu? A gente chorava e chora. É um pouco difícil, a gente tem que saber lidar um pouco, né,
com essa situação. Mas eu atendi um paciente que ele tinha um câncer de pescoço e boca, então era bem avançado, não conseguia falar, uma pessoa simples. O pai era idoso, bonitinho que ele era. E aí, ele também queria falar, mas o caso dele era um pouco mais grave eu não conseguiria ajudá-lo nesse momento. E aí a gente tem que confortar mesmo, né? Saber como lidar essa situação. Eu falava para ele, olha, eu não sei como eu vou fazer, mas se o senhor tiver paciência, eu vou adivinhando as coisas que o senhor vai tentando me falar. E aí, um dia, atendendo ele olhava para o pai, assim, tentava, mexia só o olho e olhava para o pai. E olhava para mim. Eu falei, seu pai está aqui do lado, fica tranquilo, ele está vendo a gente fazer exercício. Ele tinha bastante dor, então era mais toque mesmo, era uma coisa bem leve. E ele olhando para o pai. E ele não estava tão bem, ele estava piorando. Aí, eu falei, o senhor quer falar alguma coisa para o seu pai? E ele piscava com o olho dizendo que sim. Eu falei, sim. O senhor quer falar que o senhor ama ele? Aí ele piscou mais forte ainda. O senhor quer falar que o senhor está piorando, mas que é para ele ficar bem? Aí ele piscou assim. Aí ele continuou olhando na minha... Olha, está até me arrepiando. Aí ele ficou olhando em mim, assim, tipo, faz alguma coisa por mim, né? Eu não consigo fazer nada, mas faz você alguma coisa para mim. E aí o pai dele do lado, já com o olho cheio de lágrimas. Eu falei assim, tá bom, o senhor está escutando, né? Ele está falando que ele está piorando, ele não vem vindo se sentindo bem ultimamente, mas que é para o senhor ficar bem, que ele vai ficar bem se o senhor estiver bem aqui. Muitas vezes não é da forma como nós esperamos, mas é como ele queria que acontecesse. Aí ele segurou na mão do pai assim e ficava olhando, tipo, falei, o senhor quer dar um abraço no seu pai? E aí ele olhou para mim assim, eu falei, ai meu Deus, aí agora, como que eu vou fazer ele abraçar o pai, né? Tenho mania de falar as coisas antes de pensar como que eu vou fazer. Aí eu falei assim, não, vamos dar um jeito. A cabeça não pode mexer. Era a minha primeira impressão ali para ele não sentir dor. Falei assim, o pai dele era baixinho, a cama era alta. Eu falei assim, vamos subir na escadinha, é o primeiro passo. Aí que consegui sentar o paciente, segurando a cabeça, assim, ele não conseguia erguer muitos braços. Ajudei, assim, coloquei no pescoço do pai. E aí eles deram um abraço, foi emocionante essa parte. E obrigada, gente. E aí ele ficou lá, eu falei, aí o pai já começou a chorar, né? Ele se escondeu assim, porque pai não chora na frente do filho. Aí ele olhando para mim, tipo, cadê meu pai, né? O que aconteceu? Eu falei assim, calma, pai, não chora na frente de filhos. Você acha que ele vai chorar na sua frente? Fica calma aí, que seu pai está aqui do ladinho, mas ele precisa se recompor. E aí passaram-se os dias e ele foi piorando. Aí o último dia eu sabia que ele já não estava bem. E aí eu fui me despedir dele, né? Porque eu ia embora, eu falava assim, amanhã eu não sei se eu vou encontrar eles aqui, né? Então eu ia, dava tchau, conversava, fica bem, até amanhã, vai dar tudo certo, né? Qualquer coisa chama as meninas, que está todo mundo aí. E aí ele continuou lá, e no dia de manhã eu falei assim, deixa eu ir lá ver ele primeiro, porque ele não estava bem, né? Deixa eu já dar uma olhadinha. Aí eu entrei no quarto, aí ele já estava olhando assim para a porta. Eu falei, oi, o senhor está bem? Dormiu bem à noite? Ele olhando para mim. Não estava mais respondendo tanto, mas o olhar acaba dizendo muitas coisas. Por isso que eu falo, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado nas nossas reações, né? Porque a gente pode passar tanto felicidade como o desprazer, principalmente para essas pessoas que estão tão carentes de amor nesse momento. Aí, falei, o senhor está com dor? Estava com a testa franzida, que é um sinal de dor. Aí eu falei, o senhor fica tranquilo, eu vou estar aqui do lado do senhor, já cheguei, qualquer coisa eu volto, mas eu vou pedir um medicamento para o senhor para ver se alivia essa dor, né? Aí eu saí do quarto assim e já cruzei com uma técnica. Aí eu falei assim, ele está com dor, você dá um medicamento lá para ele? Aí ela falou, Vanessa, eu já vou lá vê-lo, mas não demorou quase nada, ela entrou logo em seguida.
Ela falou assim, Vanessa, ele partiu. Eu falei, mas como assim? Eu acabei de sair do quarto. Ele falou assim, Então, ele estava me esperando para dizer tchau. Então, o acompanhamento desses pacientes tem muito disso. E a gente precisa saber como levar essa situação, né? Muitas vezes ele espera a visita de um cachorro, do papagaio, do gato, e só parte se esse animal, ou se essa pessoa, ou um parente que não veio visitar, então ele fica esperando. E a equipe tem que, aos pouquinhos, ir descobrindo o que quer, o que não quer. O físio consegue, porque ele está ali, tocando. Quando você toca numa pessoa, é um respeito tão grande. Você está na intimidade dessa pessoa. Ela está te permitindo tocar no corpo dela. Então, acabava que eu descobria muitas coisas que só a Valéria ia saber resolver. E aí eu falava, olha, essa parte não é comigo, mas eu vou chamar quem entenda. Então, a gente está todo o tempo, com um pouquinho que eles falam, a gente já fala, olha, eu acho que tem alguma coisa por trás disso. E aí a gente discutia em equipe para conseguirmos fazer algo mais para esse paciente. Em cima disso que a Vanessa está falando, a gente, nesses anos de trabalho com a morte, né, que eu falo que a gente trabalhava com a vida, que a morte é só depois que eles partiram, né? A gente teve várias experiências. Então, uma certeza que ficou para a equipe toda: o paciente só parte quando realmente ele está tranquilo e resolveu todos os assuntos que ele tinha pendente, né? Então, às vezes, realmente, isso que a Vanessa falou, ele está esperando chegar aquele filho que mora no interior ou que mora em outro estado e que ele não vê há tanto tempo. Então, está a família inteira em volta, mas ele não vai. A equipe fica assim, como ele não foi ainda? Gente, já era para ele ter partido há 2 dias. O que está segurando essa pessoa? Né? E a gente chamava essa família e tentava descobrir o que falta. Né? O que não está certo? O que está faltando? Tem alguma coisa pendente? Ah, tem um filho do norte que vai chegar. Então, manda vir logo. Manda vir logo, porque é isso que ele está esperando. E era. Né? Assim como a gente também descobriu que muitas pessoas querem morrer sozinhas. Né? Ela está rodeada da família, está com todo mundo em volta, ela está partindo, a gente está esperando essa partida, e passa um dia, passa 2, e ele não vai, até que, de repente, quando todo mundo sai para ir para casa tomar um banho, comer alguma coisinha, esse paciente parte. Porque ele não queria que ninguém estivesse com ele, ele queria estar sozinho. Assim como a gente teve pacientes que saíram, né, tiveram aquela alta, voltaram para casa e foram cuidados em casa, ficaram 7 meses em casa, pioraram, voltaram para o ICESP e pediam desesperadamente: me leva para o NASCE, eu quero morrer no NASCE, me leva para o NASCE. E chegavam ao NASCE, a gente teve uma paciente que ela chegou no NASCE à tarde, ela se despediu de toda a equipe da noite, ela se despediu de toda a equipe da manhã, ela se despediu de toda a equipe da tarde e faleceu. Era o desejo dela, de gratidão pelo que a gente tinha feito por ela. Quando eu entrei no quarto, que ela me viu, ela me deu um sorriso tão lindo. E ela não falava mais, mas ela sorriu de agradecimento. Né? Então, coisas que era difícil você não chorar. A gente podia, os pacientes tinham a permissão de ficar com a família no momento que a gente chamava de cuidado de final de vida, que é quando o médico identifica que, em algumas horas, esse paciente vai partir. Então, tudo era mais permitido. Pode vir a família toda, traz o cachorro, traz o papagaio, entra todo mundo, fica todo mundo aqui. E, numa dessas ocasiões, a gente teve um paciente que ele tinha 8 filhos, todos casados, com filhos, e eram todos músicos. E ele era maestro. E, na hora da sua morte, estavam todos os entes queridos no quarto, cantando uma capela. Eu juro, eu chorei que nem criança. Eu tive que sair, porque eu não me contive. E a família estava numa paz, numa tranquilidade, de tanto amor naquele momento, fazendo aquilo que ele mais gostava, que era cantar. Né? Pequenas historinhas, assim, que se a gente fosse contar todas, foram só, no tempo que a gente ficou lá, 4.500 pessoas. São 4.500 famílias, né? É muita gente. Né? Eu digo que a nossa equipe ajudou 4.500
1.500 almas a se encaminharem da melhor forma possível, né? Então, é um trabalho enriquecedor, é um trabalho que as pessoas falam, credo, você trabalhava com a morte? Não, né? Eu trabalhava dando dignidade, trabalhava dando respeito, né? Carinho e amor para essas pessoas. Esse era o nosso trabalho, era isso que a gente fazia. E o NASCE ainda existe, ele continua. Eu é que não estou mais, a Vanessa está em outro local, mas o trabalho continua, ele está sendo feito, essas pessoas continuam tendo atendimento. E o mais importante que eu acho é que essas pessoas recebem esse tratamento pelo SUS. Então, a gente fala tão mal, né, do SUS, é uma porcaria mesmo. Mas tem algumas coisas que funcionam, né? E o ICESP é um exemplo de um trabalho bem feito, e os cuidados paliativos é um outro exemplo de um cuidado bem feito, de dignidade, né? Isso que deve ser também falado, acho que a gente não pode esquecer. Então, é isso que a gente tem para passar para vocês, um pouquinho da nossa história. Vanessa, tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que a gente passou a essência de como é. E quem tiver oportunidade, eu queria deixar aqui, sempre tem os dois lados daquilo que você está passando, do problema que você está passando. E só depende de você... Desculpa. Só depende de você saber qual o caminho que você quer seguir, se é o caminho do sofrimento ou o caminho do entendimento. E muitas vezes o caminho do entendimento te faz prevenir alguns traumas. E para você enfrentar essa solução é mais fácil.